O livre mercado neste setor de fretes levou a este colapso que nós vivenciamos. As leis de mercado vão agir, os caminhoneiros sabem disso. Eu mantenho a anistia para os caminhoneiros que fizeram greve nesse país. Essa intervenção foi uma decisão improvisada de marketing político eleitoral. Ela não deu soluções aos problemas de segurança do Rio de Janeiro. Ser um crédito extraordinário presidente, vai beneficiar a execução das ações de segurança no Rio de Janeiro. Toda semana esse Congresso está criando novos e novos cargos. Não dá para a gente aceitar isso. Este não é um cargo comissionado que não dure apenas durante a intervenção e a sua desmobilização. Ele é por um período, ele não é para sempre. Na última semana de trabalho, antes do recesso parlamentar, os deputados analisaram uma pauta extensa. Mesmo diante de muitos embates, um acordo em plenário permitiu que fosse concluída a votação da proposta que viabiliza a privatização de 6 distribuidores de energia controladas pela Eletrobras. Durante a análise dos destaques, que são modificações no texto, os deputados aprovaram a chamada tarifa social, que isenta do pagamento famílias que consomem até 70 quilowatts por mês. Os partidos de oposição defendiam que o consumo fosse de até 80 quilowatts e a base governista, 50 quilowatts. A isenção até 80 quilowatts para as famílias de baixa renda. É importante que tenha essa tarifa social. Mas eu quero aqui destacar a preocupação antecipada com o compromisso que o governo falou aqui. O governo Temer não tem honrado os compromissos. Quero agradecer ao deputado Zaratini por ter feito o acordo. Portanto, essa emenda eu considero que é minha e dele. Com isso, nós estamos fazendo com que na Bahia mais de 1,5 milhão de famílias tenham a sua conta de energia zerada a partir da sanção dessa lei. Quem é que vai pagar a conta, deputado Aleluia? Eu preciso que alguém me informe nessa emenda, deputado Aleluia, qual o impacto no orçamento do governo. Não há impacto no orçamento do governo, senhor presidente. Há impacto em algum lugar. Se alguém não vai pagar, alguém vai ter que pagar a conta, deputado. Explicarei a Vossa Excelência. Esse acordo foi feito no bojo da medida provisória 814. O relatório foi aprovado por unanimidade no que se refere a esse texto. A própria ANEEL colocou que seria o equivalente, se a tarifa de 60 watts fosse liberada para o Brasil inteiro, não haveria qualquer acréscimo. Como nós estamos colocando nessa medida, e o consumo será monitorado e será inscrito na internet aquele beneficiário, você não terá aumento de custo. Além do que, os 4 níveis da tarifa social hoje são insupervisionáveis, não são monitoráveis. O pessoal defende a tarifa social, até porque geração, distribuição de energia elétrica não pode ser objeto da dinâmica capitalista rotineira, onde o afã do lucro, como dínamo, inclusive, de estímulo para a empresa prosperar, é a base. Não. É um bem social e daí a tarifa também ser modulada de acordo com a possibilidade do consumidor. Estabelecer esse limite aí de 70 quilowatts nos parece um avanço até em relação à própria tarifa social com escalonamento de hoje. Nós queríamos 80%. Vamos votar nos 70%, porque é uma redução de dano para impedir a escorcha da conta de energia e, na verdade, é uma redução de dano de uma emenda do deputado que foi relator do grande dano. O texto segue agora para votação no Senado. O
O plenário analisou também mais 2 medidas provisórias. A primeira destina 1 bilhão e 200 milhões em recursos para a intervenção militar no Rio de Janeiro. Apesar de muitas críticas dos deputados, foi aprovada ainda a criação de 67 cargos para o gabinete de intervenção. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Tempo. Com esse recurso, uma casa popular custa em torno de 90 mil reais com infraestrutura. Se construiria mais de 13 mil casas. O estado do Rio de Janeiro tem 509 CIEPs. Você conseguiria fazer com que esses CIEPs recebessem de 2 a 3 milhões de reais. A UERJ, que o governo dizia não ter dinheiro para auxiliar, para fechar as suas contas, precisa de aproximadamente 80 milhões de reais. Era possível auxiliar a UERJ por mais de 10 vezes. O mínimo que nós temos que solicitar é que uma parcela significativa desses recursos sejam utilizados para ações preventivas relacionadas à violência. O PP, senhor presidente, entende que essa matéria, por ser um crédito extraordinário, vai beneficiar a execução das ações de segurança no Rio de Janeiro. Essa casa aprovou a intervenção. A bancada do Rio lutou por esse crédito extraordinário. Mas é preciso fazer justiça a Vossa Excelência, presidente, que lutou muito e também porque ampliou de 1 bilhão para 1 bilhão e 200 através da mesa dessa casa presidida por Vossa Excelência. Vem aquela conta do debatedor a favor do governo dizendo, não, 60 cargos, isso não é por isso que o Brasil está quebrado, mas é pela soma disso que o Brasil está quebrado. É porque a toda semana esse Congresso está criando novos e novos cargos. Primeiro são 30, depois são 20, depois bota mais 60, e assim vai se acumulando essa quantidade de uma estrutura pública impagável pelo cidadão. Não dá para fazer demagogia e ocupar a tribuna, o parlamentar dizer, temos que fazer reforma tributária, temos que diminuir imposto nesse país, mas vamos aproveitar e criar mais uns carguinhos para o povo pagar a conta, né? Pelo amor de Deus, não dá para a gente aceitar isso. Quem tiver o mínimo de consciência, esse não é um cargo comissionado que vai durar para sempre, pelo amor de Deus. Não está certo, meu querido amigo deputado Daniel Coelho. Este não é um cargo comissionado que não dure apenas durante a intervenção e a sua desmobilização. Ele é por um período, ele não é para sempre. É bom dizer que vai se comprovando na vida real, que essa intervenção foi uma decisão improvisada, de marketing político eleitoral. Ela não deu soluções aos problemas de segurança do Rio de Janeiro, porque as marcas dessa intervenção até agora foram mais mortes, aumento da criminalidade, sem soluções, inclusive, às forças de segurança do Estado. Nós votaremos a favor, no sentido de contribuir para as soluções que até agora não vieram para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Por que sou contra essa medida provisória? Importante dizer, fui a favor da medida provisória que libera os recursos de 1 bilhão e 200 milhões para o Rio. Mas não faz sentido criar 60 cargos em comissão. Aí nós temos que concordar, o país está quebrado, o país precisa de investimento, e nesse momento criar mais despesa, por que não remaneja cargos do Ministério da Defesa, do Exército, para se colocar na intervenção? Por isso, o meu posicionamento, a gente tem que trabalhar direito esses recursos. Já na madrugada de quarta-feira, foi aprovada a medida provisória que estabelece aumento de cerca de 50% no piso salarial dos agentes comunitários de saúde. Os agentes de saúde acompanharam a votação das galerias do plenário e comemoraram a aprovação da proposta. Conseguimos construir um consenso com o governo, que a gente possa garantir a atualização do piso dos agentes de saúde, agente de endemia. Esse piso está defasado. Quando foi em 2014, R$ 1.014, um bujão de gás de cozinha custava R$ 30, hoje custa quase 90, é quase 10%, só um bujão de gás do piso dos agentes de saúde.
nós temos que garantir para 2019 R$ 1.250, 2020 R$ 1.400 e 2021 R$ 1.550, isso já está acordado com o governo. Quer destacar que a medida provisória 827 não trata apenas da questão do reajuste dos agentes comunitários de saúde. Está implementando as suas atribuições, está garantindo a participação dos agentes comunitários de saúde em todas as equipes de saúde da família, em todas as ações de vigilância epidemiológica e também a formação dos agentes comunitários de saúde a cada 2 anos. Por isso, da importância, além do reajuste dos agentes, nós também definirmos essa complementação das suas atribuições e da sua formação. A proposta foi aprovada pelo Senado e segue agora para a sanção presidencial. Outra medida provisória aprovada foi a que estabelece preços mínimos para o serviço de frete do transporte rodoviário. A proposta prevê ainda anistia para as multas de trânsito aplicadas durante a greve dos caminhoneiros. O livre mercado neste setor de fretes levou a este colapso que nós vivenciamos. E o aviltamento no valor dos fretes, como é que ele era compensado para reequilibrar? Os caminhoneiros suportavam e suportam cargas de trabalho de 70, 80 horas por semana. Os caminhoneiros eram levados, presidente Manato, a abrir mão da manutenção correta nos seus caminhões para sobreviver a preços absolutamente abaixo do custo que estavam sendo pagos pelos fretes. O que o nosso parlamento tem que votar hoje? Se vai ter ou não vai ter uma tabela mínima de fretes. Os detalhes da tabela serão definidos pela NTT, passarão por outras negociações. Agora, a tabela mínima de fretes é uma proteção mínima para o lado mais frágil desta relação desigual que, na regra do mercado simples, levou a este colapso. A última coisa que eu queria colocar sobre isso é dizer o seguinte: as leis de mercado vão agir. Se o caminhoneiro, se nessa planilha e nesse valor, se colocar um valor muito alto para beneficiar, vamos dizer, entre aspas, o caminhoneiro, coisa que ele nunca teve, foi benefício, e nem acumula capital, ele apenas se sustenta. Se colocar um valor mais alto, as próprias empresas vão colocar caminhões que vai ser mais vantajoso para elas. Os caminhoneiros sabem disso. Eles não querem perder o seu mercado de trabalho. Por isso eles estão dispostos a reduzir. Eles vão reduzir. Nós podemos fazer, inclusive eu pedi ao Ministério dos Transportes que fizesse uma tabela provisória agora de comum acordo com todas as partes, já no dia 20 de julho. E a partir daí se reduzisse os valores da tabela de 30 de maio e se pudesse trabalhar depois, a médio prazo, uma tabela com um estudo mais aprofundado, um estudo que permita ser exatamente, do ponto de vista científico, o que tem que ser uma tabela para o transporte autônomo de carga. Todos sabem que tem alguns atravessadores que não tem um caminhão e que fica com parte da renda, do lucro dos pequenos caminhoneiros. Todos sabem, mas não se quer enfrentar esse debate de onde fica a parte do dinheiro de muitos que não têm um caminhão, mas se apropriam da mediação e intermediação. Esses não querem tabela, porque querem continuar pisando, humilhando os nossos transportadores deste país. Tem que votar isso aqui, tem que votar, e aí sim, o movimento dos caminhoneiros tem que avançar para daí definir depois os valores, os preços, para que dê dignidade para os nossos caminhoneiros. Aparentemente tem o consenso no seu conteúdo, mas efetivamente tem divergências em relação à forma. Existem ponderações, por exemplo, nesse plenário, que dizem que o estabelecimento de uma tabela mínima de frete vai fazer com que a verticalização das operações de logística ocorra no Brasil e justamente aqueles que esse plenário pensa em atender, que são os caminhoneiros autônomos, serão os grandes prejudicados. E existem outras visões também que nós temos que respeitar. Ontem nós tivemos uma reunião com a Frente Parlamentar da Agropecuária, com outros setores da economia brasileira, aonde ficou muito claro as preocupações que os setores da economia têm
com o tabelamento do frete. Primeiro, a busca de um consenso junto à ANTT, que nós não sabemos se vai ocorrer, mesmo com o esforço de todos estabelecendo um valor mínimo. Segundo, que esse valor mínimo vai impactar economicamente no preço das mercadorias do Brasil. Eu sou o autor da anistia. A anistia é necessário. O governo que vete e negocie para não ser derrubado o veto. Num limite. A multa com limite de 1% do capital. Aí eu até concordo. Mas dá uma multa na empresa, porque não foi trabalhar impedida, porque tinha o blackout, tinha paralisação. A empresa ligou, que recebe o leite, e falou, não me traga mais leite, não tem onde colocar. A empresa ligou e falou, olha, me manda caminhão para carregar gasolina, porque não tem condições de carregar o combustível. E essa empresa é multada numa multa veloz dessa aí, feroz dessa forma. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Então, num país igual ao Brasil, eu mantenho a anistia para os caminhoneiros que fizeram greve nesse país. Nós estamos atendendo aqueles que viveram a vida toda das migalhas que caem da mesa das grandes transportadoras, dos agenciadores de carga. Nós temos ainda, com certeza, que dar uma resposta, e na prática vai se dar resposta aos produtores rurais, já que os industriais da CNI já estão mais adaptados à medida provisória, já em curso como lei, mas os produtores rurais vão perceber com o tempo de que não há problema em atender o piso mínimo de frete, porque entre o produtor e o transportador tem alguém ganhando muito dinheiro, sem comprar pneu, sem ter que comprar um parafuso. E esta medida provisória vai mostrar isso na prática, principalmente aos produtores rurais do país, que a determinado momento alguns setores se colocaram contra a medida provisória. Nos últimos 4 anos, 182 mil mulheres registraram ameaças em delegacias no estado do Rio de Janeiro. Por isso, eu solicitei, que vai ter uma reunião agora às 6 horas, com a coordenação da Secretaria da Mulher, para que paute o nosso projeto de lei de número 5524 de 2016, que tem por objetivo o atendimento feminino em delegacias, ou seja, que a mulher possa atender a vítima. Com certeza, esse é um projeto que avança em muito o combate à violência contra a mulher. Temas de interesse nacional, debates em plenário, a reação e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Enquanto em todo o território nacional a média de assassinatos é de 26,8 por 100 mil habitantes, no Acre já está em 63 homicídios para cada 100 mil habitantes. O nosso estado faz fronteira com 2 países historicamente produtores de drogas, a Bolívia e o Peru. Aliada a esta geografia, a falta de políticas públicas para o fortalecimento da indústria e da geração de emprego no nosso estado, temos hoje este panorama, onde a maioria dos jovens de 20 anos de idade que entram para o mundo do crime estão sendo mortos, estão perdendo a oportunidade de terem uma vida digna. Senhor presidente, o estado do Acre pede socorro.